Bem, muito boa tarde, senhoras e senhores. Inicialmente, meus cumprimentos e saudações aos ilustres doutores Ricardo Catanã, diretor da Agência Nacional de Aviação Civil, e doutor Gonçalo Elpo, diretor jurídico da ALTA, Associação de Transporte Aéreo da América Latina e Caribe. Este é mais um encontro de muita importância no momento em que vivemos da aviação civil. Boa tarde também a todos que nos assistem. Nesse modelo de ferramenta, né, de pandemia, de salas virtuais, esse é o quarto encontro da Comissão de Direito Aeronáutico, Espacial e Aeroportuário do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional Rio de Janeiro e da Subseção Barra da Tijuca. Hoje vamos conversar sobre os reflexos da pandemia na aviação civil da América Latina. A intenção é fazer as apresentações pessoais dos ilustres palestrantes, as considerações e iniciarmos também um debate com perguntas feitas pelos senhores e algumas também pelas comissões. Em relação à minha experiência profissional, como já é a minha terceira live nesse curto espaço de tempo, ela está disponível lá no endereço do YouTube, Direito Aeronáutico. Então, eu vou partir para as apresentações dos nossos convidados. O doutor Ricardo Catanã é advogado, formado pela PUC de São Paulo, especialista em regulação da aviação civil na ANAC desde 2006, foi assessor jurídico na Infraero, assessor de ministro no STJ, foi gerente-geral de outorgas de serviços aéreos, gerente de normas e projetos, superintendente de regulação econômica e superintendente de acompanhamento de serviços aéreos na ANAC. Membro do painel de regulação do transporte aéreo da OACI e membro da Comissão Especial do Senado Federal para a reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica. Atualmente, ocupa uma das diretorias da ANAC. Doutor Gonçalo Elpo, diretor jurídico e consultor jurídico da Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo. Antes de ingressar na ALTA, em janeiro de 2007, o doutor Gonçalo trabalhou na diretoria jurídica da Pluna, transportadora de bandeira uruguaia, sendo sua última função de diretor jurídico, cargo que ocupou por mais de 8 anos. Também foi presidente da Câmara de Comércio Aeronáutica do Uruguai, de 2002 a 2005. Sua experiência na aviação percorre de assuntos aeropolíticos e regulatórios a comerciais, mão de obra, financiamento de ativos, meio ambiente e outros campos da indústria aeronáutica. Devido à sua experiência no campo do direito da aviação, ele foi selecionado entre os 411 dos principais advogados de aviação do mundo pela International Rule of Aviation Lawyers. O Gonçalo é Juris Doctor pela Faculdade de Direito do Uruguai, possui MBA executivo pela IAE Business School, na Argentina, e diploma em Direito Aéreo pela IATA, com especialização em Direito Aéreo Internacional, contratos de linha aérea, compra e financiamento de aeronaves e leasing operacional. Também é presidente da Conferência das Américas sobre o Direito da Aviação da ALTA. Senhores, hoje vivenciamos talvez uma das grandes crises na história da aviação civil. Em síntese, como já comentei em outros encontros, o momento de solidarizar o prejuízo da perda, a crise de demanda é estrondosa, os reflexos financeiros na aviação civil, que eu considero uma grande espinha dorsal da economia mundial, são alarmantes, com as sensações de dúvidas e incertezas que talvez pouco vivenciamos. O papel relevante da aviação civil no turismo mundial mostra que há uma grande necessidade de medidas urgentes. A sobrevivência financeira de muitos operadores diretos e indiretos, o que me faz perceber uma necessária interlocução e também um necessário conhecimento especializado no setor. Acredito que
esse momento não é um momento para amadorismo, muito menos um momento para balões de ensaios, né? Antes de toda essa situação, eu lembro que participei de alguns eventos com o doutor Gonçalo e principalmente com o doutor Ricardo Catanã. Dividimos até algumas mesas em palestras e normalmente discutíamos sobre a desregulamentação do setor e também, principalmente, sobre a judicialização do setor. E hoje, né, doutor Ricardo, a gente conversa sobre a imperiosa necessidade que os tribunais têm de entender a singularidade do direito aeronáutico, principalmente por se tratar de um direito internacional público e privado, de um direito que basicamente tem nas suas bases tratados, convenções e acordos. Li no artigo até há pouco do professor André Abelha, em que ele mencionava que a pandemia no Brasil explodiu e houve, após isso, uma intensa produção de textos jurídicos com distintas abordagens, várias figuras invocadas, entre elas fato do príncipe, onerosidade excessiva, caso fortuito, rompimento de base objetiva, entre outros. O que eu acredito que o que o sistema jurídico eleger como gatilho para esses pedidos de reequilíbrio contratuais deva ser o primeiro passo para dirimir questões de extrema necessidade. Óbvio que as relações contratuais estarão bem próximas e bem vulneráveis ao inadimplemento, à frustração também do contrato, algumas impossibilidades momentâneas de cumprimento, alguns pontos de desequilíbrios derivados do enfraquecimento da situação financeira, mas não me refiro também às questões público-privadas nem trabalhistas, mas tendo esses contratos como paritários e simétricos, talvez as regras consensuais prevaleçam, né, sobre as legais. Chegou o momento de flexibilizarmos, de percebermos que essa conta não tem culpados, com todo respeito ao arcabouço legislativo que já possuímos, se direcionarmos mais demandas judiciais, e olha que quem está dizendo isso é um advogado, minha preocupação, e depois os senhores podem também concordar comigo, de uma grande enxurrada de ações e sem o alcance, talvez a mão do Estado não tenha o alcance para tanta judicialização, né? No período pós-Covid, ainda não temos no âmbito do Congresso nada que esteja em debate, seja efetivamente capaz de barrar novas ações, o que vai afetar basicamente setores não só da aviação e pode também levar a uma grande fragilidade e até inoperância, a meu ver, dos juizados especiais cíveis, né? E volto a dizer que o momento é de composição, e por falarmos em composição, eu tenho alguns... a ferramenta que nós temos é a medida provisória, né? E hoje nós estamos trabalhando com essa ferramenta, não é uma crítica, eu tenho uma precariedade temporal nessa ferramenta, uma vulnerabilidade muito grande de interferências legislativas, mas é o que nós temos e o que tem sido feito. Eu fiz algumas anotações, principalmente medidas ontem da própria ANAC lançou e aprovou, quer dizer, a resolução 400 de 2006, durante o estado de emergência, né, causado pela pandemia, a edição a 925, da flexibilização de medidas de ordens contratuais e consumeristas, e meus parabéns à agência por essa visão também de composição. Eu fiz algumas anotações também, o decreto 10.284, 2020, que posterga o vencimento de tarifas de navegação aérea, as instruções normativas da Receita 1932, 2020, portaria 139, que prorroga o prazo de recolhimento de tributos federais, PIS, COFINS, contribuição previdenciária sobre receita,
a própria Força Aérea permitindo o uso de algumas bases aéreas, como estacionamento de aeronaves civis, a ANAC também numa visão merecedora de parabéns sobre os slots, suspendeu as regras dos slots com base no aproveitamento, a medida provisória 959 de 2020, que prorroga o início da vigência da Lei de Proteção de Dados Pessoais, de agosto para maio de 2021, e estávamos conversando também sobre tantas outras medidas, medida provisória 927, 936, sobre flexibilizações trabalhistas, 948, e surge a informação do BNDES que nós tínhamos o mercado aguardava medidas do BNDES na ordem de 10 bilhões para as aéreas nacionais, através de emissão de debêntures, com ações de empresas dadas em garantia, e hoje eu li também em alguns jornais que informam que a proposta foi feita pelo Sindicato dos Bancos, liderado pelo Bradesco, pelo lado privado, e dá conta ainda com a participação do BNDES, mas aí o apoio passa, medidas de jornais, tá? Pelo amor de Deus, informações de jornais, o apoio passa para a faixa de 2 bilhões por empresa, com um pacote total finalizando entre 6 a 7 bilhões de reais, e aí bem diferente dos 10 bilhões anunciados. Outro assunto que eu acho importante abordarmos, e tenho certeza que os senhores nos darão uma aula sobre isso, é o modelo de sobrevivência e transferência de capital que teremos daqui para frente. E aí eu vou até pedir para os senhores comentarem quem vai investir, onde investir e quais as condições mais atraentes para os investimentos no período pós-pandemia, né? A meu ver, as regras de mercado deverão ser extremamente visíveis a longo alcance no ambiente regulatório de negócios. Indubitavelmente, a alta assume um papel importantíssimo na América Latina e no Caribe, um papel de integração da região. As regras deverão ser conhecidas, além de possuir um caráter de atratividade muito grande entre cada país signatário. Então, daqui por diante, já encerrando minhas considerações, daqui por diante assistiremos e estaremos aí imersos em diferentes estratégias de sobrevivência para toda a cadeia que compõe o setor aéreo. Os mais diversos tipos de gerenciamento carecerão de uma ajuda para sobreviverem, sim, haja vista o papel sensível que a aviação desempenha no cenário econômico mundial. Então, considerando o que foi feito e o que está por vir, eu acho também que fica muito claro a necessidade de uma integração normativa e uma desregulamentação do setor. Sendo assim, eu já ocupei aí uns 15 minutos do nosso bate-papo. Eu passo a palavra para o doutor Ricardo Catanã, por favor. Boa tarde a todos. Muito obrigado, doutor Antônio, e à OAB pela iniciativa, pelo convite para esse debate, desafiador com o nosso colega aí, o doutor Gonzalo. Com efeito, são tempos difíceis. O doutor Antônio já estabeleceu aí uma base para discussão bastante ampla e conseguiu, na minha avaliação, cobrir os principais pontos, e vamos ver se a gente consegue tocar em todos eles, mas eu acho que o doutor Antônio já trouxe aí, no momento inicial da fala, aspectos extremamente relevantes, já eram relevantes e que vinham ocupando, né, a atenção da indústria, regulador, governo e de todos os especialistas no setor para os desafios que nós tínhamos, e em função de todo esse cenário trazido pela pandemia, essa questão ela se torna crítica, eu diria até vital, para essa indústria, né? Então, mas antes de entrar diretamente nesses pontos, eu acho que a gente vai fazer isso ao longo da conversa, eu queria propor aqui voltar um pouco no longínquo ano de 2019 e a gente entender um pouco onde estávamos, né, e qual era o contexto. Se a gente lembrar,
ali no início já de 2019, nós tivemos um desafio muito grande aqui no mercado brasileiro, né, com a saída de uma grande empresa. A Avianca vinha e deixou de operar no início do ano de 2019. Isso trouxe uma série de desafios, mas o contexto ali, a despeito de toda a dificuldade de uma empresa do porte da Avianca, aí, que tinha 14% de market share, de parar de forma relativamente abrupta, né, o mercado ele deu conta de se recompor. Nós tivemos um bom nível de passageiros transportados até o final do ano de 2019. Então, o pano de fundo que nós tínhamos era de um mercado em recuperação, né, um ambiente favorável a novos investimentos. Nós tínhamos aí uma série de medidas, né, desde a celebração dos acordos de céus abertos que o Brasil vinha fazendo. Tivemos bons acordos celebrados. Eu menciono aqui o acordo celebrado com Portugal, com Espanha. Conseguimos um aumento de frequências no mercado esgotado com a Argentina, ou seja, havia mais espaço para crescimento e tudo levava a crer que isso aconteceria. Nós tivemos a confirmação de alguns pontos nevrálgicos aí, objeto de grande e longa discussão, como a questão da desregulação das franquias de bagagens. Chegou até a sala da Presidência da República e tivemos essa vitória. Tivemos a aprovação do capital estrangeiro, como já mencionou o doutor Antônio, e isso traz aí também um novo cenário, né, que se descortina para a nossa situação agora, atual. Isso passa a ser crítico, né? Discussões em torno de equalização de valores de ICMS que os estados fizeram. Isso trouxe um crescimento muito grande na aviação para esses estados. Tivemos a questão da redistribuição dos slots da Avianca. Então, toda a estrutura e a promoção de concorrência, isso estava no drive aí, não só da ANAC, como do próprio CAD, para o transporte aéreo e para a cadeia do transporte aéreo. Então, a questão dos combustíveis, né, já era uma questão que vinha sendo discutida e que agora passa a ser alguma coisa crítica, né, que a gente tem que endereçar no curtíssimo prazo. Bom, depois desse ano de 2019 muito desafiador, nós tivemos aí a surpresa e com todo esse caos trazido pela pandemia, cujos efeitos ainda são desconhecidos, né? A gente é lançado aqui, convidado a fazer considerações e tentar traçar cenários possíveis para o fim dessa pandemia, mas a gente tem que reconhecer que os efeitos disso ainda não são conhecidos, a profundidade com que essa crise vai nos atingir, né? Então, isso, de fato, um debate como esse, né, que a gente espera aí que tenha grande alcance, ele é fundamental para nós iniciarmos a lançar luzes e a adotar medidas concretas no caminho da reconstrução, né? O que nós temos que fazer, isso em todos os níveis, né? Não há quem esteja fora dessa discussão. Então, eu acho que isso, em nível de governo, deve envolver executivo, legislativo, poder judiciário, a questões de administração da justiça. Eu mencionaria questões regulatórias até que já foram endereçadas desde o início da pandemia. É importante a gente recobrar alguns pontos aqui, desde medidas para os aeroportos, né, em apoio em ações sanitárias junto à Anvisa. A gente seguiu sempre as orientações do Ministério da Saúde, da Anvisa, e isso nos colocou numa posição, fez com que os efeitos iniciais ali não fossem tão duros, né, aqui no país. Isenções, adoção de uma série de isenções para controle de AVSEC. Tivemos a edição da medida provisória que postergou, né, o pagamento das outorgas dos contratos de concessão dos aeroportos até o fim do ano. Trouxe medidas também que afetaram os passageiros, mas que buscaram aí garantir alguma sobrevivência às empresas na medida em que postergaram para até 12 meses, né, o reembolso de tarifas ou a remarcação, né, mediante créditos dos contratos de transporte, e isso vem sendo observado pelas empresas. Uma suspensão de uma série de obrigações contratuais, né, dos aeroportos concedidos, redução de capacidade de aeroportos, da infraestrutura aeroportuária, enfim, em função de uma série de limitações que foram sendo impostas em aeroportos internacionais de outros países. Isso afetou o transporte aéreo e a demanda, como nós sabemos, aí a redução da oferta chegou a alcançar 90%, 95%, e a gente não sabe ainda onde isso vai parar. Mas o fato é que aeroportos ficaram sem demanda também, com uma estrutura e custos que não tiveram mais um retorno financeiro. Então, isso gerou também demandas dos aeroportos para reduzir, além de iniciativas de governos de estrangeiros e governos estaduais,
no sentido de contenção da doença também, passaram a impor, por vezes até judicialmente, medidas unilaterais para fechamento de aeroportos. Isso tudo exigiu um grande esforço de coordenação do governo federal, da agência, da Anvisa, com governos estaduais, e por vezes até a questão chegou a ser judicializada. Então, nós tivemos também que tratar de questões como, por exemplo, a regulação dos órgãos de combate a incêndio nos aeroportos. Nós concordamos que houvesse uma redução proporcional da força, do efetivo de combate a incêndio, na medida em que os voos diminuíram, então faria sentido haver uma diminuição proporcional, e também para evitar que, eventualmente, uma equipe inteira se contaminasse com o vírus e não pudesse ter um efetivo mínimo ali de reserva para garantir o funcionamento de um dado aeroporto. Então, isso também foi considerado. Para o transporte de cargas, que passou a ser agora mais e mais, né, de importância gigantesca para dar conta dos efeitos da pandemia, transporte de medicamentos e uma série de outros bens que precisam continuar sendo transportados. Então, a ANAC aprovou o transporte de carga biológica por empresas de táxi aéreo, transporte de carga na cabine de passageiros. Nós tivemos uma medida aí das primeiras adotadas pela agência em função da queda, né, da demanda. Muitos voos tiveram que ser cancelados e em função, como eu já mencionei, de restrições impostas por países por questões sanitárias, enfim, uma série, um contexto, um pano de fundo extremamente retalhado, né, uma colcha de retalhos que foi sendo colocada em escala global, mundial, também adotaram a mesma medida que a agência adotou. Nós tivemos também, aí principalmente no início da crise, diversos milhares de brasileiros presos fora, que não conseguiram voltar. Então, por vezes, as empresas, elas quiseram performar os voos para repatriar, trazer os seus passageiros de volta para a sua origem, mas por uma série de questões eram impedidos. Então, isso envolveu também um esforço de coordenação muito grande da agência junto ao MRE, junto à Polícia Federal, e uma série de atores trabalharam aí incessantemente para garantir que esses voos pudessem acontecer. Então, autoridades de aviação civil de outros países foram contactadas para que aprovassem em regime extraordinário e excepcional a realização de uma série de voos para que a gente pudesse repatriar, e esse esforço ainda continua, né, o MRE ainda está engajado. A agência lançou um formulário online para ajudar a identificar essas pessoas que estavam lá fora e que queriam e necessitavam antecipar o seu retorno para o Brasil, para estar em casa, né, nesse momento de crise, né, da pandemia. Nós vimos aí, em função da diminuição abrupta, né, da oferta, as empresas montando e oferecendo aí o que se chamou de malha aérea essencial. Houve uma grande discussão com o envolvimento do CAD, da própria ANAC, para um desenho de um serviço mínimo, para que não houvesse o completo shutdown, né, as empresas não deixassem de atender completamente alguns mercados. Houve um esforço muito grande para que as empresas mantivessem pelo menos um voo para a capital de cada estado. Isso ainda vem se mantendo, mas as empresas ainda estão medindo, né, algumas rotas estão com uma ocupação considerável, outras com uma ocupação muito baixa, e existe aí o receio de que as empresas venham cancelar, porventura, algumas rotas completamente. Então, isso traz um desafio muito grande e é um período crítico de um país continental que não pode não prescindir da existência de transporte aéreo em função principalmente de questões sanitárias, né, transporte de médicos, medicamentos. Outras medidas que eu citaria, que atinentes a credenciamento, né, certificação de profissionais da aviação civil. Nós lançamos cartilhas, né, com informações para garantia da saúde dos próprios tripulantes, de providências que deveriam ser adotadas, extensão de prazos, né, para envio de comprovação de requisitos operacionais, de aeronaves, tudo isso para que não houvesse qualquer prejuízo e um ônus aí nesse momento crítico para empresas aéreas e tripulações. E, por fim, eu mencionaria também uma série de medidas, o doutor Antônio já listou algumas delas, né, a medida provisória 925, 938 para o turismo, decretos, né, com dilação de prazo para o vencimento de tarifas de navegação aérea, isso tudo foi feito, e a criação de um comitê de secretários de transporte no âmbito do Ministério da Infraestrutura. E a ANAC agora ela está centrada aí, e é um esforço conjunto de uma série de atores,
quais as medidas que têm que ser adotadas, já pensando na retomada dos serviços, então, quais as questões sanitárias que têm que estar bem resolvidas. É importantíssimo a gente ter isso pronto o mais rápido possível para estabelecer as bases e que esse crescimento, né, essa retomada de serviços seja feita da forma mais segura possível para todos, né, e que o crescimento seja, não sofra nenhum revés. O doutor Antônio mencionou também, e essa é uma decisão que foi adotada ontem pela agência, medidas aí de flexibilização de questões trazidas pela resolução 400 da agência, né, e como isso conversaria com a medida provisória 925, né, que estabeleceu esse prazo de reembolso. Então, uma das questões relativas até ao prazo de reembolso, essa medida ela foi pensada naquele pico da crise, né, de cancelamentos abruptos e massivos de voos que afetaram esses passageiros. Então, se as empresas tivessem que devolver todos os valores de passagens, tendo zerado aí praticamente reduzido significativamente, né, as suas receitas, muitas empresas se veriam com problemas de caixa no curtíssimo prazo, tendo que honrar com salários e custos fixos, enfim. Só que algumas dessas mesmas empresas, notadamente no transporte doméstico, elas continuam operando. Então, essa questão trazida pela medida provisória, nós fizemos aí uma leitura de que não deveria se aplicar para os contratos que continuam sendo celebrados. Então, o passageiro continua tendo aí o direito de reflexão, né, daquele prazo de 24 horas, desde que a compra seja 7 dias antes da data do voo. Há uma série de outras questões também que foram flexibilizadas, isso consta do voto lá que a agência adotou ontem e que é público, mas é importante explicar um pouco do contexto, né? A própria Resolução 400 como um todo, ela foi pensada e trazida para uma situação de normalidade, né? Em que cancelamentos, para evitar práticas que poderiam ser tidas como nocivas aos passageiros, de fusionamentos de voos, de cancelamentos em função de aproveitamento, e o que nós, embora não saibamos ainda todos os efeitos dessa pandemia, mas uma coisa que é certa, e o doutor Antônio mencionou isso muito bem, é que é impossível achar culpados, né? Nós temos aí um caso clássico de caso fortuito, né? De uma força maior que impede completamente, sejam os passageiros deixaram de comparecer a seus voos por questões de segurança, né? Com receio de se contaminarem, e naquela altura ali do início com a declaração da pandemia, isso era ainda mais incerto. Nós ainda não temos isso, mas se a gente voltar 2 meses atrás, isso era uma grande incógnita, né, como o vírus se propagava. Então, muitos passageiros deixaram de aparecer, de ir nos seus voos, muitos voos deixaram de poder ser operados por restrições de países e de autoridades sanitárias, por vezes até internamente aqui no país, como eu já havia mencionado. Então, tudo isso trouxe um cenário de grande complexidade, e nós julgamos que exigia ainda, por cima disso, num contexto em que a gente torce, inclusive, para que os serviços possam ser mantidos, né, para a bem da população, como eu já disse, com essa malha essencial, e que ela possa mais e mais crescer e retomar os níveis anteriores, mas seria sobremaneira oneroso e, por vezes, até impossível cobrar as mesmas questões que eram cobradas, exigidas, seja de passageiros e de empresas, né? A 400 ela traz direitos e deveres para ambas as partes, passageiros e empresas aéreas, nesse cenário de pandemia. Então, mesmo a questão da assistência material, que os passageiros estão habituados a exigir da empresa em caso de cancelamento de voo, tudo isso ficou prejudicado porque há o fechamento de hotéis. Há muitas localidades em que a empresa aérea ainda opera, em que a tripulação, seja a tripulação mesmo da empresa que faz o voo, ela não pode se hospedar no hotel, porque o hotel está fechado, e isso também se aplica a passageiros. Então a empresa não teria como prover assistência. Eu estou dando só um exemplo aqui de uma das questões que estão causando dificuldades aí na aplicação dos direitos trazidos pela Resolução 400 para esse cenário de pandemia. Então, foi feita uma grande análise multicritério, uma série de questões, e para garantir, né, como eu disse, um cenário de favorável à retomada, e também para não onerar passageiros e empresas
de forma distorcida, né? Seria uma distorção para o contexto atual, se tomou essa decisão. Então, como eu mencionei, e já para passar aqui para o Dr. Gonzalo, são uma série de questões, e eu gostaria de voltar à provocação feita pelo Dr. Antônio sobre perspectivas para o futuro, quais são os desafios que a gente tem que endereçar mais adiante, e notadamente o caso da judicialização, né? O que nós vamos enfrentar quando esse cenário de retomada se concretizar, quando nós tivermos, felizmente, uma normalização de todas essas questões, porque nós podemos sobreviver ao pior da pandemia, mas não podemos cogitar num cenário em que um excesso de judicialização possa pôr em prejuízo investimentos nas empresas aéreas que estão aí, que a gente espera que sobrevivam, mas também dar entrada de novos investimentos no setor. Então, por hora, eu queria fazer só essas considerações iniciais e já passo a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Catanã. Eu tenho, inicialmente, meus agradecimentos, percebendo aqui vários amigos, desde pilotos, advogados, o nosso também amigo em comum, o doutor Ricardo Fenelon, o presidente da subseção Barra da Tijuca, da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, eu vejo Major Rabefeld, é um grande... essa interlocução, o poder de interlocução desse grupo é muito bacana, e todos numa convergência para o crescimento da aviação. Então, passo a palavra ao nosso amigo doutor Gonçalo. Obrigado, Antônio. Muito obrigado também por esse convite. Fiquei muito honrado e também parabenizo a OAB e a Comissão de Direito Aeronáutico por essa iniciativa, que não é comum, e também é uma possibilidade para a Alta para dar seu parecer sobre a situação tão complexa que está vivendo a aviação mundial, e com certeza que está afetando singularmente aos nossos países, que tem uma dependência muito grande do transporte aéreo. Como falava o Catanã, Brasil, país de dimensão continental, que tem até localidades que só são acessíveis de avião, não tem outro jeito de chegar que não seja de avião. E situações excepcionais requerem soluções excepcionais. E vou começar de atrás para frente. O último que foi mencionado do amigo Catanat foi o assunto da judicialização. E esse é um ponto que o Brasil sempre esteve no holofote, né? Sempre esteve na mira das companhias, porque é um exemplo claro de muitos casos que não são tão frequentes em outras jurisdições. A percepção aqui, e como para a política futura, porque temos que identificar aqui que temos uma situação de crise atual, mas também temos que ir planejando como vai ser a saída, né? E nessa saída, os governantes, os administradores têm que pensar também que vai ser uma concorrência entre países. Por quê? Porque os recursos, e você falou disso, Antônio, os recursos, os investimentos das companhias vão ser menores. As companhias vão sair muito danadas, com muito dano financeiro, aquelas que sobrevivam vão sair com dano financeiro muito grande. Então, eles vão ter que planejar muito precisamente aonde vão colocar aqueles investimentos, sua capacidade de operação. Então, aqueles países que ofereçam maiores dificuldades, possivelmente vejam ameaçada a retomada de conectividade. E com tudo isso que traz depois, porque a falta de conectividade traz problemas de turismo, problemas de todas as cadeias logísticas que dependem do transporte aéreo. Só para saber, 2019, os dados da OASI indicam que
o 40% da carga aérea mundial é transportada em avião de passageiro. Então, tem um monte de indústrias que dependem do transporte de passageiros, que hoje não está sendo feito. E não tem capacidade de avião de carga para levar essa carga. Tá? Então, isso também é importante, ou seja, não vai ser só turismo, também vai acionar contra o comércio. Tivemos a consulta, nesses dias, da União Postal Universal. Por quê? Porque eles não estão conseguindo enviar a malha postal mundial. Está parado, o correio está parado. Então, tudo isso vai sendo afetado. Então, se o país quer retomar sua conectividade, um ponto que vai ter que considerar é também como resolver esses assuntos da extrema judicialização. Também levando em consideração que é um ponto que também você, Antônio, colocou no começo, e que todo o transporte internacional, toda a rede de transporte internacional é garantizada por acordos internacionais, que nós, advogados, sabemos que tem um rango especial na legislação. Então, eu não sei se acontecerá isso, mas pode ser que tenha companhias aéreas que, frente a um monte de reclamações dos passageiros, falem: olha, senhor Estado, você foi aquele que não parou o transporte aéreo. Tem casos de países que não pararam o transporte aéreo internacional, mas você falou que não poderia levar tais de passageiros de tais nacionalidades ou de tais origens. Então, isso é uma vulneração daqueles acordos internacionais, daqueles direitos garantidos por acordos internacionais, e que já entramos, já não é o caso de caso fortuito, força maior, mas o fato do príncipe, que ele mudou as condições por um ato de disposição do Estado. Então, o Estado tem que ser responsável também para isso e tem que adotar as decisões para corrigir corrigir aquelas decisões e aquelas consequências das decisões que foram tomadas. Nesse caso, eu acho que, eu não sei se por via de legislação, por via de medida provisória, mas uma situação excepcional, como falei no princípio, requer uma solução excepcional. Então, deveria ter um acompanhamento dessa medida provisória de reprogramação das passagens, deveria ter também uma limitação, de algum jeito, limitação de reclamações. Não poderia ter reclamações por todos os fatos que aconteceram nesse tempo, porque, na realidade, as companhias aéreas foram impedidas de fazer esses serviços que tinham contratado. E aqui entra o ponto que você também mencionou, Antônio, no princípio. Isso é quase como quando acontece a famosa corrida do sistema financeiro. Se todos vamos para o banco a tirar o nosso dinheiro, o banco quebra. Todo mundo sabe disso. Então, isso é mais ou menos o mesmo, mas com o sistema de conectividade aérea. Se todos vão para reclamar o seu dinheiro, a companhia cai. O assunto aqui é saber qual é o valor dessa companhia aérea, o sistema de transporte aéreo para o Estado brasileiro ou para a região latino-americana. O Brasil tem, pelas medidas que adotou, que vem adotando faz um tempo já, essa administração da ANAC, nos anos passados, e agora é sumamente proativa. Eu diria que o Estado brasileiro tem um conceito claro do valor que agrega a aviação para o país. Tem adotado um monte de medidas muito positivas. Agora, o assunto é, os outros poderes do Estado, o judiciário, o legislativo, têm o mesmo intuito quanto à importância do transporte aéreo? Eles têm que refletir nas suas medidas também quanto a isso. Eu sei também que esses problemas de lockdown das atividades têm afetado não só também o transporte aéreo, tem afetado um monte de outras atividades. Mas pensar a uma solução similar para o resto dos países. Reitero, os países agora vão competir
entre eles, pela conectividade, porque as companhias voltem a voar para seus países, voltem a ter a capacidade oferecida que tinham no passado. A IATA está falando que para voltar ao nível de 2019 vai levar até 2023 a 2025. Ou seja, vamos passar muitos anos para que isso aconteça novamente. Então, no período intermédio, até esse momento, todos vamos sofrer muito. Todos vamos perder. É o momento de assumir também as perdas. Todos vamos perder nesse processo. Continuando, então, com os pontos que foram colocados, eu gostaria de parabenizar o governo do Brasil porque tem adotado medidas de suporte para a aviação muito importantes. Foi o primeiro de adotar esse ponto de reprogramação das passagens. Isso já foi um alívio muito importante para as companhias aéreas, para o caixa das companhias aéreas, que não tem ingresso. Vão passar já quase 2 meses que não tem ingresso e nem sabem quando vai ter ingresso. Ou seja, recém estão colocando a oferta de malha de voos para medir esse assunto, se os passageiros estão com vontade de voar. Isso vai ir de la mano de medidas sanitárias que estão trabalhando os países junto à OASI, junto à IATA também, que estão criando os padrões. Aqui, quanto aos padrões, também é importante que esteja coordenação com a indústria, porque também tem um monte de iniciativas que não são viáveis, que não tem racional econômico detrás, risco-benefício, e então é importante que isso seja resolvido em conjunto, e também resolvido em conjunto, porque estamos nesse momento no qual todo mundo fica nessa ponte de, não, essa não é minha responsabilidade, é sua. Não, é sua, você tem que controlar isto. Então, o Estado tem que ser ciente de quais são as suas responsabilidades como Estado, seja de controles públicos, seja de coletação de informações do público. As companhias aéreas têm que fazer sua parte também, saber quais são suas responsabilidades, de que ponto a que ponto. E o resto da cadeia do valor do transporte aéreo também. Aeroportos, ground handlers, todos têm que dar sua parte, e é muito importante que isso seja coordenado, mas cada um sabendo qual é o limite das suas responsabilidades. Porque o risco aqui é muito, muito grande. Outro dia, eu acho que 2 dias atrás, o World Trade and Tourism Council fez uma avaliação de que o risco de perda de empregos no setor turismo é de 120 milhões a nível mundial. 120 milhões de empregos. Ou seja, e na América Latina, por suas dimensões e porque muitos dos clientes estão viajando de outras regiões, não temos uma penetração muito forte intrarregional, é muito mais importante, o efeito disso vai ser muito maior. Então, temos que ter muito cuidado no futuro para implementar medidas que possam, viabilizar o transporte aéreo, ou seja, não colocar aqui novas barreiras que freiem, que dificultem essa conectividade que tem que ser retomada. Segundo, criar a confiança do público consumidor. A mensagem tem que ser clara nesse sentido. O vértice e você, Antônio, é piloto também. Então, você sabe que a segurança é o ponto cardinal da aviação. Segurança, sempre. Segurança da toda a operação. Segurança, então, para os passageiros também é chave. A indústria não abre mão da segurança de seu público. Sempre temos dito que é o transporte mais seguro que existe. Hoje, temos muitas reclamações, já temos visto, que eu acho que foi na Europa, no dia de ontem ou anteontem, uma reclamação por causa do
da capacidade do avião que estava quase lotada, né? Mas até agora não existe evidência de que voar desse jeito seja contrário à saúde do público passageiro. Ou seja, tem que ser adotadas medidas de segurança e de saúde para os passageiros, o uso do tapa-boca, o sistema de filtragem de ar no avião, que filtram permanentemente, que vão de acima para baixo. Tudo isso contribui a que o avião seja um meio de transporte seguro até nessas circunstâncias. Temos que insistir nessa mensagem, demonstrar que o avião continua sendo o meio de transporte mais seguro que existe. Então, tudo isso vai levar, essa coordenação dessas medidas vai levar para a retomada das comunicações, da conectividade aérea. Então, é importante que essas medidas sejam coordenadas e que os estados sejam cientes de que a parada também foi por causa das suas decisões. Então, no ponto da judicialização, voltando e para fechar esse ponto, no ponto da judicialização, eles têm que arrumar uma solução para que isso não seja um obstáculo para a retomada das comunicações internacionais. Por quê? Porque eu acho que isso pode ser um ponto fraco na hora da estratégia do Brasil de se colocar no mapa mundial, novamente. Tá? Eu queria pegar a carona e voltar, não sei se o doutor Antônio quer como moderador, aí, quer acrescentar alguma provocação, mas, e voltando a discussão da judicialização e por que ela é essencial, já era importante, como eu havia mencionado, e ela agora passa a ser crucial, porque nós agora, num cenário de retomada, em que as empresas tiveram cortes abruptos aí de capacidade, já se fala que grandes aeronaves de larga fuselagem não vão voltar a voar, há especulações em torno do A380, o próprio 747, e isso tende a mudar a cara do transporte aéreo de forma até perene, mas são especulações. Mas uma coisa, algo a gente tem que já tentar projetar, que a reconquista da confiança para além das questões de saúde, sanitárias, a descoberta de um remédio, de uma vacina que resolva desse ponto a crise de confiança, há uma necessidade aí premente de redução de custos para que as pessoas voltem a poder viajar, que as viagens caibam de novo no seu bolso, em especial isso considerando toda a crise econômica porque o mundo está passando. Então, a discussão da judicialização, que já era importante, ela passa a ser crucial. Judicialização, além de outras questões concorrenciais, como eu havia mencionado também a questão dos combustíveis, né, os custos associados aqui no Brasil, isso também é algo que mereça um endereçamento, e o governo sei que está preocupado com isso. Mas a judicialização também não é um problema único no Brasil da aviação. A gente tem que reconhecer que há uma série de setores, desde a telefonia, a saúde. Eu tenho notícia de que o CNJ tem se debruçado numa contenção de possíveis medidas judiciais que poderiam, no período de Covid, dificultar o trabalho de hospitais e equipes de saúde que estão focadas aí no atendimento dessas emergências. Então, o CNJ já vem trabalhando com isso. Agora, algo que perpassa todos os setores da economia no Brasil, o excesso da judicialização. A gente poderia até ter um outro painel só para discutir esse ponto, mas a aviação, ela nos permite um recorte muito interessante, que é o seguinte: nós operamos, né, por força de décadas de tratados que o Brasil assinou, fazemos parte de um seleto grupo, né, do Conselho da OASI. Então, são muitos anos a fio que se estuda o setor e debaixo de regras e tratados e convenções internacionais que faz a gente poder afirmar que assim, a atividade de transporte aéreo ela é bem homogênea no mundo inteiro. Nós temos as mesmas regras de segurança praticamente para aeródromos, para tripulações, para aeronaves, processos de construção, certificação de aeronaves.
Aí, quando a gente volta para dentro e analisa por que o mercado brasileiro é tão diferente, por que as operações das empresas aqui geram um resultado tão grande de demandas de consumidores na justiça, e a gente quebra um pouco esse argumento de que os serviços no Brasil são muito ruins, por isso que a saúde no Brasil tem uma judicialização excessiva e tudo mais. E eu costumo dizer, se nós pegarmos os rankings de especializados de pontualidade de aeroportos, por categorias, aeroportos de médio, grande, mega aeroportos, empresas aéreas, low cost, tradicionais, as empresas brasileiras, aeroportos concedidos, aeroportos até públicos, a própria Infraero, empresas brasileiras, elas ostentam colocações de destaque nesses rankings mundiais. Então, nossos aeroportos, as nossas empresas estão entre as mais pontuais do mundo. O índice é uma questão muito reclamada, a imprensa bate muito nisso, de extravio de bagagens. O índice de extravio de bagagens que as empresas brasileiras ostentam, quiçá por força do excesso de judicialização, para tentar conter um pouco os prejuízos derivados de condenações sobre essa questão, estão entre os menores índices de extravios de bagagem no mundo. Aí a pergunta que nós voltamos qual o sentido de nós termos números tão superiores em termos de condenações, de número, de volume, não é só o montante de condenações, mas também o volume de passageiros que vão ao judiciário reclamar danos. Então, assim, eu acho que tem uma série de questões que a gente poderia analisar, mas o que eu gostaria de mencionar, 2 principais aspectos, e que na minha avaliação explica um pouco esse fenômeno. Tem uma primeira questão, e eu acho que isso deriva um pouco do entendimento em torno da legislação consumerista, e não deriva necessariamente da legislação, mas é toda a construção que se tem em torno da questão de enxergar os contratos massivos, né, os contratos de transporte massificados, como abusivos. É quase que um sinônimo, né? Contrato de letra miúda é abusivo. E há experiência de países, e a gente sabe disso nos Estados Unidos, em que o regulador, lá o DOT, ele faz uma leitura, ele faz uma análise dos contratos de transporte, a agência faz isso também aqui, mas se o regulador lá, ele consente com aquelas práticas comerciais, aquilo não pode ser sequer levado à apreciação do judiciário. Então, nós, é um esforço que nós temos aqui de fazer entender que a massificação do serviço de transporte aéreo, que teve um crescimento muito grande aí ao largo de mais de uma década, isso foi em benefício do transporte de mais pessoas, do barateamento das passagens. Então, faz todo sentido, e essas questões têm que ser entendidas, tem que ter um alinhamento de expectativas. O consumidor tem que saber o que ele está adquirindo e o que a empresa efetivamente pode entregar. E, por vezes, a pandemia me parece um recorte excelente para demonstrar esse ponto, que as empresas não puderam voar. Elas tinham aeronave parada, tripulação para ser realocada de volta para sua base, e elas simplesmente não puderam voar. Então, assim, há questões que, a bem da própria segurança da aviação, isso é do dia a dia, em situações normais, os voos não podem acontecer. Há um item de mel, master mel, que o piloto lá não observe, e ele não pode decolar, a bem da segurança dos passageiros. E isso é mandatório, isso está na regulação, isso não pode ser posto em questionamento. Assim, ainda que tenha 300 passageiros no voo, tem um item de segurança lá que não foi verificado, aquilo é insuperável. Então, e isso é objeto de construção de longos anos, e como eu mencionei, regulações que são adotadas no mundo inteiro. Então, o passageiro tem que saber que existem riscos eu digo, de que o serviço não possa acontecer, até porque o risco de eventual acidente é baixíssimo, a gente bem sabe disso, mas e existem mecanismos de mercado para esse passageiro que tenha a premência de participar de uma reunião, ou de estar em férias, ele pode se proteger, eventualmente, com indenizações, há seguros no mercado que ele pode contratar, se ele antever, e o passageiro tem que entender que há uma série de questões que, se verificarem, vai impedir que aquele avião decole, o voo vai ser atrasado ou vai ser cancelado. Então, tem que haver esse amadurecimento, essa discussão pública, né, do que o passageiro deve esperar daquele contrato de transporte. E uma outra questão, só para fechar aqui e a gente poder debater, né, atinente à administração da justiça, né, nós temos tido aí muito boas conversas
com o Judiciário, com o próprio CNJ. Há estudos de pessoas do próprio Poder Judiciário que apontam para incentivos que a justiça gratuita, que os juizados especiais gratuitos trazem, né? Então, em termos de excesso, o game, né? Aquilo não custa nada, o consumidor, na pior das hipóteses, ele não leva nada, ele não tem nenhum custo de recorrer ao judiciário, que tem toda uma despesa, né? Um custo associado àquilo, e também para as empresas que são objeto de litígio, elas têm que contratar bancas de escritórios para dar conta de um volume gigantesco de ações, isso, é claro, tem um custo gigantesco, que é repassado para o consumidor da passagem aérea ao final, né, os custos judiciais, né, de litigar e também resultado aí das condenações. Então, essa é uma frente que a gente tem tentado seguir, né, para discutir questões aí que afetam, como eu disse, não só a aviação, mas todos os setores da economia. E para fechar, antes que eu me esqueça, o respeito às convenções internacionais. Nós tivemos uma excelente decisão do Supremo Tribunal Federal que decidiu, né, que a Convenção de Varsóvia, o sistema Varsóvia-Montreal, que traz ali íncito uma série de questões de regras comuns para o transporte aéreo internacional, inclusive a limitação de indenizações por dano, o Supremo decidiu, não tem muito tempo, que isso preponderava mesmo sobre o Código de Defesa do Consumidor. Foi uma decisão marcante, né, que se arrastava por anos e anos a fio. O problema é que essa decisão ela não abarcou, ou ela não fez coisa julgada sobre a questão dos danos morais, que a gente bem sabe que é uma válvula de escape, a aplicação dos punitive damages, né, a pena de desestímulo que os tribunais, que é uma construção jurisprudencial para evitar que a empresa atrase o voo novamente, o juiz vai e condena por um atraso de voo em um valor X para que esse efeito não aconteça. Mas aí eu volto ao meu ponto inicial. Existe uma agência, uma regulação já preparada, normas de slot de cumprimento dos horários que trouxeram aí as empresas brasileiras, como eu mencionei, os aeroportos brasileiros como os mais pontuais do mundo nas suas categorias. Então, assim, será que é necessário efetivamente que o judiciário continue aplicando essa pena de desestímulo para que as empresas não extraviem a bagagem, não atrasem o voo, quando esses voos, esses atrasos, eles estão muitas vezes fora do controle das empresas, derivam de questões meteorológicas e uma série de outros questões que podem acontecer no iter da prestação do serviço de transporte aéreo e influem aí na pontualidade, na irregularidade de um voo. Posso entrar? Olha, por favor. Quanto isso que você mencionava, Catanat, que você não consegue compreender qual é a razão de maior judicialização no Brasil quando os estándares são muito bons. A realidade é que não é questão dos estándares sejam muito bons ou muito ruins. Ou seja, esse não é o ponto. O ponto principal ali é que o prêmio para a reclamação é muito alto. Então, é por isso. E eu posso colocar aqui o exemplo do que aconteceu aqui no Uruguai, prévio à adoção da Montreal 99. A convenção que estava reguladora era a versão original da Varsóvia de 29, ok? Aquele trazia, em matéria de responsabilidade de carga, aquele assunto do Franco Poincaré, sua conversão em ouro, tudo isso, tá? E, além disso, falava de culpa grave, aquele assunto de que, caso de culpa grave do transportador, o limite não se respeitava. O que acontecia ali? Aqui tinha um grupo de seguradoras que elas tinham feito um bom trabalho, uma construção doutrinária muito forte, na qual esses Franco Poincaré se convertiam em valor de ouro, segundo ouro. Então, quase que o quilograma de responsabilidade de carga valia $600, segundo o judiciário, $600. E, além disso, se $600 não era suficiente, dava a situação de que eles argumentavam a culpa grave, quase tudo era culpa grave, ou seja, como o caso dos danos morais. A carga não chegou e o transportador não tem a explicação razoável, é culpa grave. A carga está molhada,
é culpa grave, não teria que... Tudo era culpa grave, ou seja, qualquer dano à carga era culpa grave. Então, sempre dava para reclamar montos muito grandes. O que acontecia com isto? Foram shopping aqui no Uruguai, carga que tinha destino Guiana, que tinha só passo intermédio no Uruguai, tudo acabava aqui no Uruguai. Um monte de casos aqui no Uruguai. Eu defendia a companhia aérea e era muito bom para meu negócio. Se aprovou o Montreal 99, que ali curta tudo. Ele fala, são agora 20 algo de direitos especiais de giro, né? Special Drawing Rights 21, alguma coisa desse, por quilograma. E você não tem como quebrar a responsabilidade do transportador, não tem mais processo. Quase que não tem juízo de carga. Só alguns poucos. Então, o assunto é o problema do prêmio, o incentivo. Hoje, com esse assunto dos danos morais lá no Brasil, essa válvula de escape que vocês falaram, que você, Catanato, mencionou, ele é o grande prêmio para fazer reclamações. O problema dos danos morais não é a reclamação em si dos danos morais. O problema é o conceito que está detrás, e eu acho que ali tem trabalho, o judiciário para fazer muito forte, é que a Convenção de Montreal fala muito bem que a responsabilidade está limitada. Os danos para serem indenizados aos passageiros. Isso inclui todos os danos. Se você começa a revisar a jurisprudência da maioria dos países da região latino-americana, vai encontrar que quando são aceitados os danos morais, entram também no limite. Não vão acima do limite, não estão por fora. Então, isso geraria que o prêmio para o reclamante seja menor. Isso vai diminuir naturalmente o número de processos. Por quê? Porque até com os danos morais que estão, em alguns casos, que os juízes dão, dá para fazer, por favor, que a companhia não cumpra seu contrato, porque se eu tenho a possibilidade de reclamar, que minha bagagem não apareça. Não, eu prefiro que não apareça, porque assim eu tenho a possibilidade de conseguir 5 bagagens dessas. Então, é o problema dos incentivos. Só fazendo uma junção do que o doutor Gonçalo mencionou e do que o doutor Catanã também mencionou, e também atendendo à solicitação do doutor Augusto, do doutor Tiago, do doutor Fenelon, do doutor Márcio. Eu nem iniciei as perguntas e eu acho que a gente vai ter que abreviar, porque falar sobre aviação é sedutor e motivante, a gente conversa e o tempo passa, mas eu quero deixar também muito claro para o público que não é só de advogados, que a aviação, nenhuma atitude nossa tem isenção de segurança. Tudo que nós fazemos, qualquer atitude que gere problemas comerciais, que gerem problemas consumeristas, eles passaram pela preocupação da segurança. Isso faz com que a gente tenha uma interligação internacional. O que o piloto da Lufthansa pensa é o que o piloto da Azul pensa, da Latam pensa, e todo mundo com a base principal de segurança. Isso significa que, se não houve uma aproximação por questões meteorológicas, ela foi baseada na segurança. Se não houve uma decolagem por um problema técnico, ele foi baseado na segurança. Também não quero dizer que as empresas ou os contratados tenham responsabilidade, isenção de responsabilidade. Tem que se responsabilizar, sim, pelos seus atos, mas vejam bem, a responsabilidade não é integral. E esse momento é um momento de muito aprendizado. É um momento histórico e é um momento que também aumenta as nossas responsabilidades, para mostrar para todos os operadores de direito, para os magistrados, para o Ministério Público e para quem opera o judiciário de uma forma geral, que a aviação está totalmente interligada. O Catanã mencionou que a tripulação, a empresa pousou em determinada localidade e não tem hotel. O governo, o Estado do país XY impôs restrições sanitárias. E a interligação é tamanha que a cadeia se desfaz, ou a cadeia é interrompida. Então, esse é o momento, com todo o respeito a tudo que nós aprendemos sobre questões consumeristas, sobre responsabilidade civil, é o momento que nós temos de mostrar a quem não opera o direito aeronáutico que nós precisamos, sim,
ter como base o direito internacional público, o direito internacional privado. Nós precisamos, sim, seguir ao que é preconizado nos acordos, nas convenções e nos tratados internacionais. Nós somos signatários, o nosso país é do Grupo 1 da ICAO. Isso também nos dá um carinho e um respeito internacional muito grande, e a ICAO são 193 países. Eu até costumo mencionar, imagina se cada país desse quisesse prevalecer a sua soberania legislativa, né? Como se diz nos Estados Unidos, uma melting pot, né? Seria uma bagunça legislativa total. Então, para isso, para que quando um piloto esteja operando e ele saiba muito bem o que o outro está dizendo, e quando um setor comercial esteja trabalhando e saiba muito bem o que o outro está dizendo, a gente segue o que é preconizado nos tratados e convenções. Então, fica esse apelo para quem opere o direito, principalmente as questões consumeristas, percebam que quem erra tem que ser responsabilizado, sim, mas as questões que beram, que margeiam a imprevisibilidade, né? O fato príncipe ou o caso fortuito, eu nem estou instrumentalizando, porque também acho que é arriscado, nesse momento, a gente instrumentalizar uma figura jurídica, porque é um momento também de uma singularidade muito grande para nós que somos da aviação. Eu até estava comentando com o doutor Catanã que o direito marítimo é um direito de 3.000 anos de existência. No Código de Hammurabi já existia previsão para câmbio marítimo. Então, eles sim têm experiência para viver e atravessar catástrofe. E lá eles têm um instituto chamado Instituto da Avaria Grossa, que quando existe um dano muito grande, o armador distribui esse dano entre os consignatários, entre as partes. Então, a gente tem que trazer esse aprendizado, e eu vou pedir aos senhores para fazerem as considerações finais. Olha, as minhas perguntas não foram feitas, já passamos de 1 hora, e eu acho que nós vamos ter que marcar outra, porque realmente eu peço ao doutor Gonçalo que faça as considerações finais. Já agradeço imensamente, foi uma grande honra tê-lo conosco, uma aula também, e a necessidade que a gente tem de abrir essa visão que a ALTA nos oferece, né, do que os países pensam. Uma das perguntas era para o doutor Gonçalo, para falar sobre a comunicação entre governos nos países que a ALTA tem como signatário, como vai ser a necessidade de uniformizar isso daqui por diante, para que a gente continue tendo uma atração financeira por pretensos investidores. Deixo aí esse gancho para o doutor Gonçalo. Muito obrigado. Obrigado a você. Reitero, eu agradeço o convite. E quanto à sua pergunta, a OASI está fazendo esse trabalho de coordenação, oficina regional, tanto a oficina regional em México quanto a da Lima, que está o amigo Fábio Rabani, em Lima, brasileiro também, está fazendo esse trabalho de coordenação para levar adiante aqueles protocolos para a retomada da aviação, protocolos de saúde, protocolos de atividades. Ali o ponto-chave para que esses investimentos voltem, então, é a coordenação e a harmonização das medidas entre os países. É importante que nenhuma autoridade comece a pedir coisas que outros não pedem. Por quê? Porque isso vai trazer dificuldades, bottlenecks no processo, vai trazer duplicações de informações, duplicações de processos, tudo isso é custo e é problemas para frente. Também traz insegurança. Sempre lembrar que o produto aéreo é um produto que se comercializa com 6 meses de antecedência promédio. Então, segurança, planejamento, visão de longo prazo são importantes muito importantes para esse negócio. E também é muito importante o apoio dos estados.
esse assunto que você colocou hoje, dos financiamentos de 6 bi de reais para as companhias aéreas brasileiras, do BNDES, isso é muito importante. Isso não está sendo visto em outros países da região. E já temos problemas de companhias aéreas que estão entrando em processos de reorganização com seus credores, porque, infelizmente, hoje tem que afrontar essa situação de que não tem ingresso, mas a maioria dos seus custos fixos ficaram. Então, isso é irresistível para qualquer negócio. Temos que saber que esses negócios são muito frágeis, são de capital intensivo e estão sofrendo muita pressão nessa hora. E o apoio dos governos nesse momento é muito importante em todas as áreas. E, em alguns casos, abandonar o discurso simples de desculpa aqui que eu vou falar, eu faço isso por proteção dos usuários. Olha, nesse momento você tem que procurar proteger todas as indústrias. E porque todos estão perdendo. As indústrias, seja o que for, nós estamos falando de aviação, mas outras indústrias também estão sofrendo muito. Então, se nesse ponto, eles já estão perdendo, se além disso tem que indenizar, compensar, isso vai ser ainda pior. E esses usuários, possivelmente algum tenha ganho, mas esse ganho de alguns poucos vai ser o prejuízo de todos, porque vai ser prejuízo em fontes trabalhistas, em serviços que não vão ser oferecidos para outros, a perda de economia total. Então, é isso que temos que ter uma visão de grandeza, de coordenação, e também saber que tem perdas aqui que todos vamos sofrer. Perfeito. Doutor Katanan, por favor, suas considerações finais. Muito bem. Em primeiro lugar, agradeço mais uma vez pela oportunidade, doutor Antônio, e de estar aí com o doutor Gonzalo discutindo. Eu queria tentar fazer aqui fazer um olhar em perspectiva para o que nós temos aí pela frente. E muito se fala sobre os efeitos de grandes crises, né? Quais foram os efeitos trazidos para a aviação. Só que as crises anteriores não se comparam com essa que a gente está vivendo, talvez. E a gente ainda não sabe onde ela vai terminar, qual vai ser o fim. Mas um dos efeitos verificados, em especial dos acidentes 9/11 nos Estados Unidos, aumento de custos e uma socorro dos governos, isso aconteceu naquela época, mas houve um grande movimento de consolidação. E o Brasil talvez tenha dado um passo fundamental na abertura para investimentos estrangeiros, né? O Congresso aprovou a investimentos de capital estrangeiro em empresas brasileiras, o que permite, né, investimentos nas empresas aí que estão presentes e na constituição de novas empresas. Então, eu acho que nós estamos, e esse é um ponto favorável de se mencionar, nós estamos relativamente preparados para esse cenário. A questão é qual o pano de fundo e quais as medidas que têm que ser trazidas para que esse investimento aconteça efetivamente, para que haja um investimento nas empresas que estão constituídas no país. Então, assim, eu acho que a gente tem que endereçar, nós tratamos aqui de alguns poucos pontos, eu acho que esse poderia ser uma conversa para um dia inteiro, né, doutor Antônio, mas o tempo é curto, e a gente acaba centrando em alguns pontos aí que são essenciais, mas eu volto a um deles, e para fazer um fechamento, eu acho que tem que ser endereçada a discussão em torno das estruturas de mercado, de fornecimento de combustíveis. A Senacom do Ministério da Justiça está preocupada com essa questão, porque ela vai na veia, né, aí em termos de custos para as empresas e para o setor como inteiro e para os consumidores, para os passageiros. Mas eu acho que o desafio de todos nós é a gente sair dessa esfera de debates e colocar em prática essas medidas que vão poder atrair investimentos para o setor, que vão trazer, eventualmente, novos players, novas empresas e manter esse mercado competitivo. E num desafio, e aí a gente conversava, né, Gonzalo, sobre essa questão de integração, a harmonização regulatória, o que a gente pode fazer para permitir que essa indústria seja mais eficiente. Nós temos hoje compartimentos, cada país regula de uma forma relativamente estanque,
questões de segurança, os seus regulamentos têm lá suas peculiaridades. O que nós podemos fazer com que o piloto brasileiro possa sair de um voo originado em uma cidade brasileira e terminar na ponta de linha em outro país aqui da região ou até em outro continente? E a aviação, ela pede isso, pede consolidação, é uma indústria de rede e que precisa mais e mais que essas amarras regulatórias, legais e que dependem de acordos de serviços aéreos, que elas sejam desfeitas para que a aviação possa acontecer mais e mais agora nesse cenário extremamente desafiador. Muito obrigado. Esse ponto que você colocou é muito importante. Hoje, que não temos aviação, quase que não temos, é o momento de pensar o que gostaria de ter. Deixar fora aquelas gorduras do sistema, temos muitas ineficiências, e pensar qual seria o caminho correto. Ou seja, todas as barreiras que está cheia de barreiras. Você colocou muitas, já em uma frase, Catanã. Então, é o momento de pensar e com certeza que a integração é um ponto importante e não dá para ter mais de 20 regulações diferentes aqui na região tão pequena que você vê Estados Unidos, que tem um mercado muito maior, tem só uma, Europa também está com só uma. Não conseguimos avançar desse jeito. Para a questão do consumidor. Uhum. Bem, eu peço desculpas àqueles que nos mandaram as perguntas e não houve tempo suficiente para ler, também não consegui ler as minhas, agradecer a todos que nos acompanharam, e vai ser difícil falar sobre todos, eu estou vendo vários amigos como João Luiz, Dilson, comandante Euler, Simone, Malak, minha irmã, Brigadeiro Lins, Dr. Augusto pediu para a gente falar sobre as questões consumeristas, Dr. Tiago também pediu para a gente fazer até uma alusão à medida provisória 948 e os reflexos nos juizados especiais cíveis, nosso amigo Dr. Fenelon, Douglas e tantas outras pessoas que nos acompanharam. Eu vou, em breve, publicar o nosso novo encontro. Provavelmente o nosso novo encontro vai ser desenhado sobre questões de infrações administrativas, doutor Márcio, e eu acho que a gente deu a nossa contribuição, né? Deixou a nossa mensagem, aprendemos bastante, trocamos um pouco de conhecimento e trouxemos também uma imparcialidade e uma tentativa de convergência aí para o momento que vivemos. É um momento histórico, como a gente conversou, não é um momento pontual, todos sentem gravemente os efeitos dessa pandemia, e a aviação, que foi a mais sensibilizada, logo nossos efeitos foram imediatos, e a gente ainda não conseguiu mensurar até quando sofreremos esses efeitos, até quando o mundo vai perceber que voar é seguro, e todo o environment, todo o ambiente que gera o setor aeronáutico é extremamente seguro. Afinal de contas, essa é a nossa espinha dorsal. O nosso trabalho é árduo, né? Eu agradeço demais o meu amigo Dr. Catanã, agradeço demais o meu amigo Dr. Gonçalo. Fiquem com Deus e agradeço as pessoas que nos acompanharam. Boa tarde. Boa tarde, obrigado a todos. Obrigado, tchau, tchau.